como é que ele faz isso? Certo? Como é que o algoritmo de SVN faz isso? Certo? Através desses vetores de suporte. Então, o cálculo desses vetores de suporte é o aprendizado no SVN. Então, aqui, essa distância aqui, que determina a margem máxima, certo? Mais próximo da reta que divide. Então, esse vetor aqui, do ponto mais próximo da reta até a reta, esse vetor aqui do ponto mais próximo até a reta, que são os vetores de suporte. Certo? Então, o aprendizado no SVM é o conjunto desses vetores, a matriz, então, desses vetores de suporte. Certo? Então, como é que a gente cria esse hiperplano, né? Tem alguns métodos, né? Através, criação, aqui tem um erro. Criação do hiperplano, né? Esse convex rule, o que eu faço? Eu traço um vetor que ligue cada uma das classes mais externas e depois calculo o vetor, o tamanho do vetor desse ponto mais próximo à reta até a reta. Mesma coisa com a outra classe. Ligo todos os elementos daquela classe que estão mais externos, certo? E também faço um vetor, o cálculo do vetor que fique mais perto ou mais longe do mais perto. E assim uma forma, essa é uma das formas. Mas a forma que a gente vai usar mais, que a gente vai usar de fato, né, que é usado pelo Scikit-learn, é a criação do hiperplanos através da abordagem matemática. Então aqui eu tenho um dot project, ou seja, estou multiplicando dois vetores, multiplicação vetorial, é uma equação da reta usando vetores, né? Então eu tenho o vetor W vezes o vetor X mais uma constante tem que ser igual a zero. Então essa é a forma como eu calculo. O que é o W? O W nada mais é do que esse vetor aqui. Esse vetor aqui é o vetor W. Certo? X é o dado, ou seja, é o dado da minha base de dados. B é uma constante. Somente tem gente querendo entrar. P é uma constante, que tem maneiras de calcular essa constante, tem toda uma. Também a função da derivada parcial sobre a reta, tal, daquele ponto. Então, matematicamente, ele é relativamente complexo. Mas, enfim, essa é a fórmula que nós vamos que é utilizado para calcular, então, a reta que separa as classes. A gente vai ver falar muito de erro e custos. C, que é a punição por uma classificação incorreta, ó, notem aqui, ó, eu tenho essas classes aqui. Tenho essa reta que separa as classes. Notem que eu tenho erros nessa separação aqui. Então, raramente a separação uma reta que separa classes em SVN vai ser 100%, 100%. Vai ser muito raramente. Então, sempre vai haver um certo erro. Então, aqui, notem que essa bolinha vermelha está junto com as classes das bolinhas verdes. E essa bolinha verde está junto com a classe das bolinhas vermelhas. Então, nós temos um erro. Esse erro, aqui, ó, o AI e o AJ. Então, esse vetor, que é a distância
da classe com a reta que separa os hiperplanos é o erro. É o nosso erro. E eu tenho que ter, quanto menor, e o C, precisa da nossa forma aqui, ó, 1 sobre 2 sobre o módulo do vetor W. Lembre que o vetor W é esse vetor, essa distância aqui é o vetor W, aqui é o vetor W. Esse C é a punição por uma classificação incorreta. É um custo, é um parâmetro. Esse C, inclusive, quando a gente for ver os exemplos, a gente tem que setar esse C, né? Lá no Scikit-learn, eu tenho que setar, e também nos outros, também se usar outras bibliotecas de rede, eu também tenho que setar esse valor de C, da punição, por ter errado essa classificação. Então, quanto mais alto o C, ele vai tentar separar 100% as classes. E quanto mais baixo o C, maior pode ser, ele permite um erro maior. Então, o que a gente vai ter que fazer quando a gente está testando o nosso programa que implementa o algoritmo de SVM? É ir trabalhando com esses Cs aqui, né, com essa constante C, desculpa, com o custo C. Eu tenho que ficar trabalhando para ver qual vai se adequar melhor ao meu problema, qual vai me dar uma acurácia maior ao meu problema. Mas a ideia é essa, então. Então eu tenho o somatório dos erros multiplicado por C, né? Aqui. Então esse C aqui, a gente começa o default lá no Scikit-learn é 1, a gente pode aumentar ou diminuir e assim por diante, justamente para ver o quão se adequa a reta ao nosso modelo de dados. Bom, os exemplos que eu mostrei para vocês, todos eram linearmente separáveis, certo? Aqui, por exemplo, aqui isso aqui é um end, certo? Verdadeiro com verdadeiro com falso é falso, falso com falso é falso, verdadeiro com verdadeiro, supondo que aqui que um seja verdadeiro, então verdadeiro e falso. Aqui nós temos um problema, o end, lógico, ele é linearmente separável, né? Se eu traçar uma reta aqui, beleza, né? Eu consegui separar o problema, né? Todas as classes falsas, ou zero, aqui à minha esquerda, e todas as classes verdadeiras aqui à minha direita. Agora, se vocês olharem aqui, isso aqui é uma porta lógica XOR, XOR, ou seja, ou exclusivo. Como é que é a tabela verdade do ou exclusivo? É um ou exclusivo, né? Se eu tenho falso, falso é falso, se eu tenho verdadeiro, verdadeiro é falso, certo? Então, e se eu tenho verdadeiro e falso é verdadeiro, e se eu tenho falso e verdadeiro é verdadeiro. Agora, eu não tenho mais um problema linearmente separável, né? Porque se eu traçar uma reta aqui, eu vou ter classe falsa aqui, classe verdadeira e classe verdadeira misturadas, certo? Se eu traçar uma reta aqui, da mesma forma, eu vou ter classes verdadeiras e, junto com classes falsas, né? Então não é um problema linearmente separável, certo? Então aqui eu teria que fazer alguma coisa do tipo, sei lá, assim, certo? Para mim ter correto, né? Então aqui
as classes falsas e aqui as classes verdadeiras. Então, o XOR ele é não linear. O que eu tenho que fazer para tratar dados não linearmente separados? Ou seja, o SVN só trabalha com dados linearmente separáveis. Então, eu tenho que usar algum formalismo matemático, por exemplo, para separar as classes, para estarem separadas, ou seja, eu vou ter que linearizar esse nosso problema. Por exemplo, aqui, eu tenho as classes das bolinhas vazadas e as bolinhas cheias. Eu não consigo, numa reta, separar essas duas classes. Eu teria que ter uma curva para separar essas duas classes. Então, o que eu faço? Através de uma função, eu linearizo essas classes. Ou seja, eu vou fazer algum tratamento de dados aqui, no caso, nessa classe aqui, para transformar o problema em linearmente separável. Isso aqui é quando tem, então, usando uma função. Outra forma de separar é através dos kernel trick. Trick é truque. Então, você vai fazer algum truque. A forma mais comum, tem várias formas, mas a forma mais comum é, através de um kernel, eu aumentar o número de dimensões. Por exemplo, aqui eu tenho esse problema aqui, que também não é linearmente separável, né? Certo? Eu vou aumentar o número de dimensões. Aqui eu tenho x e y, eu vou aumentar para 3 dimensões. E aí eu consigo, em 3 dimensões, eu consigo separar essas duas classes. Da mesma forma aqui, eu tenho, que é mais ou menos o mesmo exemplo daqui, né? Eu tenho a classe das bolinhas verdes com a classe dos quadradinhos vermelhos. Eles estão todos ao centro. Eu aumento o número de dimensões, então aumento a dimensão. E daí sim, eu consigo separar essas classes. Então, essas são as formas, inclusive também no scikit-learn, a gente tem que especificar qual é o tipo de kernel que a gente vai utilizar. Então, esse aqui é um dos tipos de kernel, tá? É o mais simples. Tem outros tipos de kernel que a gente pode utilizar.